Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Eu estou com a SciOne e vamos falar de transformação digital, negócios de tecnologia e a expansão das empresas portuguesas. Estamos com o Eduardo Taborda e vamos falar de uma empresa que nasceu com o olho já na internacionalização. Ou seja, nunca se internacionalizou, já nasceu internacional. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Eduardo, muito obrigado por estar connosco, é um prazer imenso tê-lo aqui e aproveitar a sua experiência no mercado nacional e até no mercado internacional, como disse no início. Tirando estas questões que são normais do mercado de início do ano, em que os negócios arrancam e não arrancam, como é que olha realmente para o mercado tecnológico e para esta transformação digital, nomeadamente na Europa? Ok, sim senhor. Há aí mais do que uma questão. Sim. O mercado tem sempre os seus desafios e vai continuar sempre a ter. Mas nós, em relação à nossa empresa, nós até entramos bem no ano, porque também tínhamos fechado bem o ano anterior, o ano passado, o ano transacto. Estamos a trabalhar a nível nacional e a nível internacional. Há de facto uma grande oportunidade no mercado. A questão é se, e agora levando a coisa para outro patamar, se a Europa vai aproveitar aquilo que é neste momento um grande desafio e até um problema, mais do que um desafio, é até um problema, se vai aproveitar isso para dar um salto tecnológico, porque está-se neste momento a verificar que na vertente, no setor da tecnologia, tal como noutros setores, a Europa está demasiado dependente de outros blocos ou outras potências, enfim, outros blocos de outras áreas geopolíticas. Vamos direto ao assunto, estamos demasiado presente das Big Tech americanas, esta é a grande realidade, ou de quem define a tecnologia das grandes empresas americanas. Há uma oportunidade de facto para a Europa. Há aqui, nas últimas semanas, uma discussão interessante que é quem defenda o regresso de algumas pequenas empresas comparado com o que é americanos que tentaram aqui, tanto na área da cloud como na área do desenvolvimento tecnológico e que não vingaram por força mas que têm qualidade. O Eduardo olha para isto com uma oportunidade e agora outra pergunta em cima que é, e sendo a SciOne uma empresa com uma vertente muito focada no open source. O open source é um parceiro estratégico fundamental para a criação dessa potência no desenvolvimento tecnológico europeu? Boa questão. Na minha opinião, sim. E eu, ao longo destes últimos anos, a determinada altura, fiz parte da direção de uma associação em Portugal, que é a Associação das Empresas de Open Source Portuguesas. E respondendo à sua questão, diretamente, há quem ache que sim, há quem diga que sim, que o open source é de facto até uma peça fundamental se a Europa quiser seguir aquilo que tem que seguir como estratégia, que é criar o seu próprio software, enfim, as suas próprias soluções. E aqui temos que separar o que é software de base daquilo que são soluções, porque não é de agora. Já é de há bastantes anos, e há aqui muitos anos de atraso, nós estamos demasiado dependentes das plataformas tecnológicas americanas. E dentro, em breve, vamos ficar, ou não, dependentes das plataformas tecnológicas chinesas. E se formos olhar para a Europa, não há verdadeiramente grandes empresas capazes de ombrear com essas plataformas tecnológicas. Existe a nível de soluções, por exemplo, nós temos uma SAP, que é de origem alemã, e que é um grande player, já foi o maior, não sei se ainda é, em termos estatísticos, o maior player a nível de ERP, de soluções de gestão empresarial, mas assenta sobre tecnologia americana. A determinada altura, isso até teve a ver um pouco com a nossa história no passado, quando adquiriram a componente tecnológica do que era a Sybase americana, criaram e tornaram-se algo independentes em termos de tecnologia.
mas estão ainda assim demasiado dependentes de tecnologias americanas. E estamos todos. Estão os ministérios, está a administração pública europeia. Completamente. Estamos todos. Aliás, há uns sinais esta semana na Alemanha. Percebi que alguns municípios alemães, já com alguma dimensão, estão a mudar todo o seu arquivo, por exemplo, para LibreOffice. É um sinal, mas é a Alemanha e, portanto, a Alemanha tem sempre as suas particularidades de poder fazer e ter capacidade financeira para fazer o que quiser a belo momento a este nível. Mas depois provavelmente não vai impactar. Eu já fui mais adepto, não é adepto, já fui mais crente de que era possível termos uma grande potência. Vejo que existe uma letargia do ponto de vista de ok, nós precisamos, mas se calhar não é preciso. Há um avança, não avança. Esta, como alguém lhe dizia, esta estúpida preguiça europeia de, bem, só lá vamos se tivermos mesmo que ir. Isto é uma realidade? É uma realidade. É. Neste setor como noutros setores. Sim, mas é uma realidade. É uma realidade. Não vale a pena correr atrás de uma coisa que já existe, que é fantástica, a não ser que tenhamos mesmo que ir. Isso pode ser tarde. É uma das formas de ver a questão. A outra é que eu não meto lá dinheiro enquanto não tiver que meter. Só que quando eu precisar de meter já é demasiado tarde. Nós temos um daqueles ditos da gestão, que é quando é que é necessário, quando é que eu devo mudar, antes que seja necessário. Ora, a Europa está muitas vezes a correr atrás do prejuízo. E aqui no setor do software, claramente a correr atrás do prejuízo. Quem não correu atrás do prejuízo foi a Saiwan, que assim que nasceu com uma visão, quando olha há 25 anos atrás, queria que me falassem, quando fundou a empresa, o seu pensamento foi automaticamente que a empresa fosse internacional. E porquê esse pensamento? Qual é a origem? Também é importante olhar que as startups que nos estão a ver, os fundadores de startups, também percebam um bocadinho a sua forma de pensar. Não foi assim tão difícil. Também estamos a falar há 25 anos atrás. Sim, o tempo era outro e a forma de fazer também era outra, mas não foi de facto muito difícil. Nós também vínhamos apoiados na altura na tal marca americana que representávamos, mas já nessa altura tínhamos um mindset, uma forma de pensar em que achávamos, e veio-se a verificar, a história deu-nos razão, que se não nos posicionássemos a nível internacional, nós não iríamos conseguir seguir fazer o nosso caminho, no limite não iríamos conseguir sequer sobreviver. E se isso era verdade há 25 anos, hoje ainda é mais. Portanto, os mercados estão demasiado interligados entre si, o mercado nacional é relativamente pequeno, para não dizer demasiado pequeno, para uma empresa que se queira posicionar no mercado. E ainda por cima, quando existem depois toda uma outra vertente de fusões e aquisições que vão também acontecendo e às quais há que estar atento, nomeadamente as startups têm que estar muito atentas a esse lado do negócio. A Saiwan desenvolve um conjunto de softwares e de projetos ligados à transformação digital. Neste momento, e 25 anos depois, há alguma área dos negócios, dos variedíssimos negócios de software que tenha sido mais rentável do ponto de vista do negócio, ou todas elas têm dentro da vossa organização, e eu falo das soluções Microsoft, das soluções Red Hat, das soluções Elastic, um conjunto de essas. Há não só alguma área de software que vos seja mais simpática ou mais proveitosa do ponto de vista do negócio, e se existe, para além dessas áreas de software, do desenvolvimento, alguma área de negócio que seja predominante dentro dos vossos clientes? Ou estamos aqui, é o que vier? Nós somos uma empresa mais de soluções para os clientes, à medida dos clientes, do que propriamente uma empresa de produto. Nós temos algumas plataformas de implementação e desenvolvimento rápido, como é o caso do Easy Search na área da inteligência artificial, mas o que nós fazemos de facto é resolver desafios e problemas que os nossos clientes têm. Dito isto, não há propriamente uma área que seja mais rentável do que outra. Há uma que claramente é menos rentável, isso há. Nós ainda temos, pelo lado legacy, de quando éramos Sybase e agora com outros brands, com outras marcas, temos um lado associado às subscrições, ao fornecimento de subscrições de software. As subscrições de software são cada vez mais commodity no mercado, portanto,
E há muita gente a fornecer e a vender e a propor e, portanto, aí as margens são muito esmagadas. Aconteceu inicialmente, há muitos anos atrás, com a Microsoft e depois foi acontecendo com os vários outros players do mercado. Hoje em dia não há grande diferença entre o que é um player, um fornecedor, e o que são as subscrições de outro fornecedor. Portanto, dito isto, vou dizer uma daquelas frases que poderia ser dita ou poderia ter sido dita pelo Lapalisse no seu tempo, não é? Messias de Lapalisse, que é nós conseguimos tanto mais margem quanto maior for o valor acrescentado que levamos ao nosso cliente. O que normalmente está associado às soluções e ao desenvolvimento de soluções complexas. Algumas na vertente da transformação digital, sem dúvida, outras na vertente não propriamente da gestão corrente de infraestruturas, mas da implementação de soluções complexas de infraestruturas, como DevOps, virtualização, portanto, Ansible, se estivermos a falar de Red Hat, portanto, há vários produtos, várias soluções que são mais complexas, há menos, não há no mercado, e aí sim conseguimos destacar-nos um pouco mais. Este olhar, Eduardo, que tem sobre o mercado nacional, esta transformação digital e a transição digital, em que os vários governos até já tiveram políticas próprias, comparado com aquilo que tem nos outros países dos seus clientes, nós temos coisas de facto extraordinárias do ponto de vista da implementação. Porquê é que não damos o salto? Porquê é que continuamos sempre? Tem a ver com a dimensão do país ou ainda os empresários portugueses não estão consciencializados que a tecnologia tem mesmo que ser, ou esta transformação tem mesmo que se realizar? A sua perspectiva, quando olha, eu tenho uma muito negativa e, portanto, estou sempre à procura de alguém que me traga algo mais positivo. Acredito que, estando no negócio, me pode olhar para isto de outra forma. Como é o empresariado português faz o que é necessário ou já começa a olhar para a necessidade de fazer um conjunto de outras coisas que lhe permita dar um salto? Ok, essa é mais uma boa questão. E estamos aqui a falar apenas na vertente de software. Noutros setores será um pouco diferente. Na vertente de software, as fronteiras são ténues porque, enfim, é tudo muito digital e nós conseguimos trabalhar para vários mercados em diferentes modelos. Podemos fazer aquilo que designamos de nearshore, que é quando nós estamos a trabalhar a partir de Portugal para mercados próximos de nós, perto dos mesmos fusos horários, portanto, tipicamente na Europa, e estamos simplesmente a trabalhar a partir de cá, dando os serviços, mas mantendo uma componente nacional e mantendo as pessoas a trabalhar com a sua qualidade de vida próximas das suas famílias. Em alguns casos é preciso deslocar pessoas. Se fôssemos há 10 anos atrás, nomeadamente antes do Covid, nós tínhamos frequentemente, já existia o modelo de nearshore, mas tínhamos que frequentemente deslocar pessoas. Hoje em dia fazemos-lo menos, portanto é mais fácil. Depois, dito isto, há mercados onde é mais fácil, enfim, onde é, mais fácil marcar a diferença do que outros. Se nós pensarmos em mercados, e portanto continuamos a falar de software, mercados aqui próximos de nós, como Espanha, nós não somos muito mais competitivos, porque eles estão demasiado próximos. Mas se estivermos a falar de mercados como, por exemplo, o norte da Europa, nos países nórdicos, onde nós estamos bastante posicionados até, diria, mais fácil ou menos difícil angariar negócio, na medida em que é mais fácil justificar o valor acrescentado. Se bem que, como tudo nesta vida, tende a uniformizar cada vez mais. No entanto, há coisas em que nós continuamos mais competitivos e quando me perguntava se nós aqui em Portugal temos o que é necessário, temos sim senhor. Nomeadamente aquilo que para nós é o nosso asset mais valioso, que são as pessoas, são os portugueses. O que é que nós não temos? É a quantidade, que é o mesmo que acontece noutros setores. Não é? Nós temos grandes fábricas... Falta de mão de obra, não é? Exatamente. Seja ela muito qualificada, extra qualificada, ou até mão de obra simples, como se vai dizer, há uma falta enorme de mão de obra. Há uma falta enorme de mão de obra, essencialmente na mais qualificada. Mas isso acontece across sectors, portanto não é só aqui no setor do software. Se formos para o setor têxtil será semelhante. Portanto, conseguem produzir determinada quantidade de peças, mas se vier um número maior, já não conseguem dar resposta. Nós temos clientes a pedirem-nos soluções e às vezes temos algumas dificuldades na contratação desses perfis. E o mercado está muito competitivo, esse nível é um dos grandes desafios neste momento no nosso setor, é a gestão de talento e a retenção de talento. Está melhor agora,
nestes 2 últimos anos do que estava antes, depois do que foi o Covid. Portanto, o Covid inicialmente fez estabilizar o mercado, depois quando as pessoas perceberam que afinal não era assim um tão grande problema a questão do Covid e pelo contrário, com o remote work até tornou-se mais fácil trabalhar para qualquer lado e a partir daí a volatilidade e o turnover na vertente de recursos humanos cresceu bastante. Não é uma questão nacional, nem é uma questão da Saiwan, é uma questão transversal a todo o setor do IT. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. E a falta de manpower, de mão de obra, acontece também vai em vários países e em vários continentes, não é só aqui, não é Portugal. Eduardo, muito obrigado, os maiores sucessos. Esperamos que mais 25 anos é o que eu lhe desejaria de Saiwan. Pelo menos. Pelo menos em sucesso. E é isto, a Europa a correr atrás do prejuízo, ou não, veremos ao longo destas próximas semanas o que nos pode trazer. Esta foi a perspectiva do Eduardo Taborda da Saiwan. Nós vemos para a semana.